Boa noite, bem-vindos à Tribuna Soberana número 45, 5 dias depois do Partido Socialista de Águeda ter aprovado por unanimidade as candidaturas de Francisco Vitorino e Gil Nadais à presidência da Câmara e Assembleia Municipais, respectivamente. É um assunto que já abordámos aqui na semana transata, mas que continua na ordem do dia. Dr. Gil Nadais, boa noite. Que nota inicial é que nos traz? Boa noite. Pois a minha nota inicial vai para alguma coisa do aspecto da Águeda que penso que deveria ser melhorado. A Águeda está a dar um aspecto, em algumas áreas, um pouco descuidado e que deveria merecer mais atenção. Os jardins estão bonitos, irão ficar bonitos, tem havido um interesse grande e posso dizer que bom, não tenho pejo nenhum a afirmá-lo. Aliás, e também aqui uma palavra eu ia dizer aos jardineiros, mas é melhor dizer às jardineiras do concelho, do município, que são muito mais mulheres do que homens, e ao trabalho que desenvolvem, porque quase todas, eu sou capaz de dizer que 99%, para não dizer 100% das flores, mas eu estou convencido que são 100% das flores que são colocadas pelos jardins, são de cultivo próprio nos viveiros da Câmara, que foi uma luta no passado, porque o habitual, quando chegámos à Câmara, era adquirir-se todas as flores que se colocavam nas ruas. E depois de um primeiro viveiro na Alta Vila e depois da sua passagem para aproveitamento até das instalações no casainho da ETAR, que deixou de funcionar, há um bom trabalho, portanto, das funcionárias no cuidado dos jardins e na quantidade de flores que são colocadas, são produzidas, que chegam para a cidade, um pouco também, penso eu, para as freguesias e até para alguns particulares que pedem. Mas, se isto é um aspecto positivo, acho que há um outro que é negativo. E tem a ver, por exemplo, com os guarda-sóis que foram colocados junto aos postes, na Avenida Eugênio Ribeiro, junto ao posto de turismo, etc., que estão com um ar muito velho. E isso não é agradável e, portanto, demonstra pouca atenção nisto. Outra situação que penso que é de referir tem a ver, por exemplo, com as escadas da Câmara, com as pedras à volta, na margem do rio, que todas elas, bem como os passeios de granito que temos, que precisavam de uma água. Ou seja, precisavam de ser lavadas com uma máquina de água com alta pressão, porque o seu aspecto, e eu tive a oportunidade de ver isso, porque mandei fazer esse serviço algumas vezes, dá um ar totalmente diferente, muito mais agradável à cidade, e penso que deveria ser feito, porque uma águazinha e uma mão de tinta melhoram enormemente o aspecto visual das cidades, das casas, etc. E por isso fica aqui o meu reparo para que é uma coisa fácil e estou convencido que o Executivo deve fazer, não fez o ano passado, e por isso o mau aspecto este ano que o faça para melhorar o aspecto da cidade. Dr. Paulo Matos, boa noite. Qual é a sua nota inicial? A minha nota inicial vai para esta ideia das agendas do Ministério Público em Portugal relativamente aos períodos eleitorais. Há notícias da Polícia Judiciária andar a fazer buscas em câmaras municipais, Lisboa, Cascais, Sintra, etc., em período que se aproxima de eleições. E disse-se, mas a Justiça tem uma agenda que não coincide com a agenda eleitoral e não tem que andar nem uma nem outra, tem que andar a reboque uma da outra. Mas é estranho que se tente, nesta altura, através deste circo mediático, enfim, dar a ideia de que as câmaras no país são todas corruptas, quando isso não é verdade. Há autarcas de excelência no país, há autarcas que têm provas dadas, e esta imagem que se tenta dar, que o poder local é suspeito de corrupção permanente,
não corresponde à realidade, em muitos casos. E, portanto, é estranho que, nesta altura, estamos em abril, há alguns meses das eleições, mas já perto, se faça este círculo. Acho que deve ser investigado tudo o que tem que ser investigado, e, nomeadamente, estas questões do urbanismo são muito importantes, estou-me a referir à Câmara de Lisboa, e devem ser investigadas sempre até às últimas instâncias, e quem prevaricar deve ser chamado à pedra. Mas deixava só aqui uma nota. O poder local é sempre visto como o foco da corrupção em Portugal, quando nós chegamos à conclusão que o verdadeiro foco da corrupção tem estado ao nível do poder central e das más relações que estabelece com o poder económico e vice-versa. E, portanto, depois de um processo mediático como o processo do Marquês, tenta-se agora mudar a linha de rumo para as câmaras municipais, como se o poder autárquico fosse responsável pela grande corrupção que graça na vida pública em Portugal. E, portanto, aqui uma palavra para os autarcas de excelência que há no país, e que depois passa-se esta coisa, quer dizer, as visitas às câmaras são feitas, são divulgadas, quem sabe, se não através de informações que passam entre o Ministério Público e a Comunicação Social para mostrarem trabalho, quando, na verdade, depois os autarcas têm que aparecer a dizer que não se passa nada, que estamos a colaborar com a Justiça, e, portanto, esta conversa é sempre a mesma, e se calhar, por detrás deste circo mediático, deve realmente ser investigado, não é. Quem deve ser realmente chamado à pedra, não é. E depois do circo todo montado, chega-se às acusações mal formuladas, depois há instruções que obviamente, exercendo o papel que têm que exercer e que está previsto na lei, infirmam as acusações, e depois as pessoas ou chegam ou não chegam a julgamento, e as coisas não dão nada em Portugal. Portanto, é esta amálgama mediática de divulgação da justiça ou do trabalho judiciário através da comunicação social que tem que ter regras, e essas regras nem sempre são cumpridas. Eu deixava aqui esta nota de abertura para que também as pessoas percebam e saibam distinguir, porque vem aí um período eleitoral, o que são autarcas sérios, o que são autarcas honestos, daqueles que realmente são desonestos. Exemplo, o Presidente da Câmara de Castelo Branco perdeu o mandato. Obviamente que o Partido Socialista não candidata, nem acho que partido nenhum deva fazê-lo, presidentes que, no exercício das funções, foram acusados e condenados, como é o caso do Presidente da Câmara de Castelo Branco, socialista. Não o recandidata, e ele decide candidatar-se como independente. Pronto, é nisto que estamos em Portugal. Essas operações da Polícia Judiciária já fizeram moça. Em Vila Real de Santo António, a Presidente da Câmara, eleita pelo PSD, renunciou ao cargo, e o deputado do Partido Socialista, alegadamente envolvido nos casos em investigação, que era candidato à Câmara Municipal de Orem, também já retirou a sua candidatura. Em Águeda, há 11 instituições particulares de solidariedade social com candidaturas à terceira geração do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, mais conhecido por PARES, e as gerações anteriores são-lhe familiares, Dr. Giladais. O setor social é uma das mais-valias do nosso Conselho? Antes de responder a essa questão, só queria dizer aqui ao Paulo Matos que eu acho bem que o Partido Socialista não recandidate o presidente que foi acusado. No entanto, ele já cumpriu a sua pena. Não é? Foi afastado e foi julgado, com certeza, pelos crimes que tinha cometido, e
Perdeu o mandato. Perdeu o mandato e se teve, além da perda de mandato, deve ter crimes acessórios, deve ter sido julgado, condenado, etc. Não é? E, portanto, se está em liberdade é porque cumpriu pena, não é? Não deve estar em liberdade condicional. Mas também de referir que eu citei estes casos na semana passada, nestes casos não, mas o espetáculo do Ministério Público e da Polícia Judiciária com estas inspeções, buscas e não sei quanto, que com televisões atrás, não é? E que se sabe tudo, quando muitas vezes vêm buscar alguns papéis que podiam ter pedido pelo correio, que chegariam lá com muito menos espalhafato. E, mais uma vez eu digo, mostrem-nos qual é o rácio entre o espalhafato que fazem e os resultados objetivos que obtêm. Porque algo vai mal, efetivamente, no reino da justiça, como se viu ainda há pouco tempo, no caso aqui do Edson, que o Ministério Público recorre com opiniões contraditórias, tanto quanto eu sou, dentro do mesmo processo, membros do Ministério Público tinham opiniões contraditórias sobre o mesmo assunto. Ora, se eles próprios acham que um achava que devia ser acusado, o outro achava que não devia ser acusado. Ora, se isto acontece, porque é que andamos aqui assim, com este espalhafato todo a fazer e a crucificar os autarcas deste país? Sobre as IPSS, efetivamente, e congratulo-me com o elevado número de candidaturas ao novo pares que as IPSS de Águeda apresentaram. Isso quer dizer que a Águeda continua a ter uma rede forte e ativa e que as suas pessoas envolvem-se na sociedade e continuam a desenvolver trabalho em prol da sociedade. Lembremos-nos que por trás de cada IPSS está sempre uma direção que não é remunerada, que são pessoas que dedicam o seu tempo a gerir esses equipamentos e que dedicam o seu tempo à comunidade. Portanto, felizmente, há candidaturas, um número elevado. Agora, aquilo que eu espero é que exista por parte da autarquia uma definição clara dos critérios para apoiar estas candidaturas e para apoiar estas IPSS. No passado, isso aconteceu porque foi definido um quadro de apoios e pode-se dizer que não se sentiu ou não houve frisson relativamente a qualquer IPSS que se sentisse prejudicada ou que houvesse alguma que fosse mais valorizada do que outra, porque os critérios eram claros e eram de aplicação automática pelos serviços e as IPSS sabiam aquilo que contavam. Não é aquilo que se verificou e que eu já referi aqui também recentemente com os bombeiros, que a obra decorreu durante 2 anos e só no final é que a Câmara se manifestou com o apoio que ia dar. Isto causa uma enorme instabilidade em quem já dedica o seu tempo em bem da causa pública e para a defesa destas instituições. Por isso, não sei se será este executivo, mas com certeza que o próximo executivo deverá ter critérios bem claros para que os apoios possam correr normalmente e cada IPSS saiba aquilo que conta, porque só assim é que poderemos construir e incentivar as pessoas para que continuem a fazer mais e melhor. Porque o atual executivo, a experiência que temos do atual executivo, e nomeadamente a respeito dos apoios Covid, em que foi uns de forma, cada um da sua forma, podemos assim dizer, em que houve algumas IPSS, inclusivamente, que manifestaram o seu desacordo, não deve acontecer em coisas deste tipo e as normas, as regras do poder público devem ser claras e transparentes. Em anteriores gerações do PAS, estamos a falar de um apoio municipal na ordem dos 20%. Estou a falar naquilo que estava no regulamento. Aquilo que foi considerado adequado no momento foi aquilo que foi proposto e não sofreu contestação por parte das IPSS e foi um processo que não se sentiu em termos de câmaras. Ou seja, quando entravam os papéis,
os serviços validavam, havia a deliberação do Executivo e tudo decorreu com normalidade. E é isto que se espera de uma Câmara que tenha os seus serviços aliados para poder responder à sociedade. Dr. Paulo Matos, temos 11 IPSS interessadas em investir mais de 12 milhões de euros, isto dá, em média, mais de 1 bilhão de euros por instituição. É caso para dizer que é obra. Sim, as instituições particulares de solidariedade social são, elas próprias, instrumento que os poderes públicos têm para chegar a uma ação social que muitas vezes o Estado e as suas autarquias nem sempre conseguem por falta de meios ou por falta de organização. E, portanto, nós temos uma grande rede de IPSS em Águeda, todas elas válidas, todas elas geridas por gente capaz, mas de qualquer forma, as candidaturas são normais, portanto, não há nada de extraordinário. O extraordinário seria se não houvesse candidaturas quando é preciso aproveitar os fundos que são colocados à disposição destas entidades. O serviço que prestam é um serviço enorme que os poderes públicos nem sempre, que mais longe das populações, conseguem realizar. E, nomeadamente em tempos de pandemia, o papel destas instituições tem sido extraordinário e foi extraordinário no acompanhamento dos idosos, no acompanhamento das crianças e tudo tem a ver com esta intervenção social. O que é importante dizer sobre IPSS, em termos locais, é que seria bom que os poderes públicos não instrumentalizassem muitas vezes estas IPSS, ou colocando elementos seus para serem pontas de lança, digamos, políticos, isto é, instrumentalização política das IPSS é que não deve acontecer. E, portanto, isto é uma coisa já antiga, não é de agora. Há sempre uma tendência para os poderes públicos, ou poderes políticos, não digo os poderes públicos, os partidos colocarem pessoas, enfim, em lugares-chave nas IPSS. Isso é um problema e, portanto, deve haver aí um crivo, deve haver aí uma melhor análise das pessoas que realmente vão para a frente destas instituições. Sendo certo que é muito difícil hoje arranjar pessoas para elas, não é? Gente disponível para este trabalho social não é fácil de arranjar, sobretudo em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em que o dinheiro, de facto, não é muito para fazer a ação grandiosa que estas entidades têm junto das populações. Mas, portanto, eu só tenho que me congratular com estas candidaturas e estes projetos e, obviamente, que o Gil tem razão quando é preciso que nós conheçamos bem os critérios que levam a autarquia a acompanhar estes projetos. De qualquer modo, eu penso que este trabalho tem sido transversal na política em Águeda e tirando esta ideia de que os peões que se colocam nas instituições para representação política, tirando essa parte que nem sempre é muito, muito curial, o trabalho tem corrido bem, atravessa todos os mandatos e todas as câmaras, não vejo que houvesse... Se a ação social fosse um problema na ação política em Águeda, nós não tínhamos problemas, do meu ponto de vista. Portanto, penso que tem havido uma boa colaboração entre a autarquia e as juntas de freguesia, nomeadamente, e as suas IPSS. E, portanto, não sei, levantava aqui uma questão, conhecemos pouco a atividade da União das IPSS, nem sempre é divulgada esse trabalho. Gostaríamos de saber o que é que se passa com a União das IPSS e o trabalho que tem feito em prol das suas instituições. Agora eu queria só acrescentar aqui uma coisa. Eu, sobre as pessoas que estão na frente das IPSS ou colaboram nas IPSS, se estão ligadas a um partido, eu não vejo isso como um problema. Não é esse o problema. Exato. O problema é a preparação que os partidos fazem para colocar peões aqui e acolá nas instituições. Eu até dou de barato essa preparação.
porque essas pessoas vão se empenhar, vão querer o melhor, vão ser pessoas úteis à sociedade, não vejo esse problema. Para mim, isto tem de estar dentro dos... O poder é que não pode ter políticas ou não deve ter políticas ocultas, enviesadas, que vão favorecer estas pessoas. De acordo, nem favorecer umas em relação a outras. Exatamente, aí é que está, porque não é por ser meu amigo, e por isso os regulamentos fazem sentido, e o cumprimento deles, e não o subsídio, e não haver subsídios encapotados, portanto, a essas instituições, não é? Que se o poder for... Só um parênteses, os regulamentos são importantes, mas é preciso, nós também temos a ideia de que basta, para resolver problemas, enfim, de qualquer espécie, nomeadamente nesta área, ter um regulamento. A política não é só a aplicação de regulamentos. A política tem que ter estratégia, e há IPSS que têm um papel mais relevante que outras, mesmo assim. Não é? Nós estamos a falar... saber fazer essas escolhas. Desculpa, nós estamos a falar concretamente sobre o apoio a infraestruturas. E o apoio a infraestruturas deve ser igual, deve ser calibrado. Quer dizer, ou deve ser, se houver especificidades, essas especificidades devem ser colocadas em regulamento para serem apoiadas de acordo com essas necessidades. Sim. Não é apoios encapotados ou por ser amigo, etc., que isso é que não deve acontecer. Porque isso cria muitos entraves e muitos atritos dentro da sociedade. A Águeda tem a expectativa de ver financiado o conjunto de obras rodoviárias que pretende concretizar, mas nos últimos dias a Comissão Europeia obrigou o governo português a retirar do plano de recuperação e resiliência uma série de estradas. Isto é um revés, Dr. Gildadeis? Não sei, sinceramente, não sei se é um revés, não conheço a deliberação da Comissão Europeia, o que é que mandou retirar, o que é que ficou, não sei quais são as razões, portanto, sei que a Comissão Europeia está cansada de apoiar estradas em Portugal, isso toda a gente sabe. Agora, não sei o que é que isto representa, se foi tirada, poderá trazer alguns engulhos, portanto, alguns entraves, porque fazer uma obra como uma ligação que está prevista, que está falada entre Águeda e Aveiro, pelo Orçamento de Estado, são muitos milhões de euros, não é? E conhecendo como conhecemos as práticas dos ministros das Finanças, que não é dos últimos ministros das Finanças, que não é só necessário estar cabimentado, mas é necessário depois que ele dê autorização. Não te esqueças que o governo é do Partido Socialista. Eu não esqueço, mas eu não tenho nenhum óculos para não ver a realidade. Não é? Se a realidade é dos cortes, vamos lá ver, nós não temos austeridade, nós temos cabimentações que não são feitas e verbas que são retidas no Orçamento de Estado. Não é? Pronto, é outra forma de gerir. E por isso é que eu já estou a dizer que não é só colocá-lo em Orçamento de Estado, é depois preciso que o Ministro das Finanças permita que sejam utilizadas os milhões de euros que esta obra, não sei, nem faço estimativas de quanto é que poderá custar, porque a obra em si não é... A estrada em si não é muito cara, eu penso que o ponto não é muito cara, é relativo. Eu gostava de ter os milhões que ela vai custar, não é? Pronto, mas a ponte que irá obrigar a unir a zona de Travassó com de Eirol, só essa ponte são muitos milhões de euros e, portanto, eu acho que é uma obra que vai ser bastante escrutinada e bastante questionada, mas pronto, vamos ver. Eu continuo a apostar que a Águeda precisa mais de uma ligação boa à autoestrada. Ao que parece, a ligação do Parque do Casarão ao IC2, cujo financiamento se julgava possível através da bazuca, também terá sido
retirada, ou esta terá sido mesmo retirada, já que a Comissão Europeia só estará disponível para apoiar áreas de acolhimento empresarial do interior do país. Dr. Paulo Matos. Relativamente a esta situação, nós temos que acreditar também na palavra dos nossos governantes, embora ela tenha andado um bocadinho pelas ruas da amargura nos últimos anos. A palavra honrada não é coisa que seja muito habitual ou tenha sido muito habitual nos nossos políticos, mas nós temos um ministro das Infraestruturas, que é de Aveiro, e que é um homem com ambições políticas no Partido Socialista e que vinculou, digamos, a opinião do governo a fazer estas obras e a colocá-las no plano de recuperação e resiliência. E, portanto, se vamos assistir no futuro a inversões de marcha relativamente a estas palavras de governantes, realmente nunca mais saímos deste incumprimento permanente por parte dos governantes. Eu não acredito nisso, eu acredito sinceramente na palavra do Pedro Nuno Santos, acredito que o governo já não recua nesta ligação à Águeda Aveiro. As coisas têm que ter concretização no terreno, é óbvio, e há sempre conjunturas que prejudicam ou fazem demorar os projetos, mas acho que já ninguém vai tirar esta obra à Águeda, do meu ponto de vista. Pode haver problemas de circunstância relativamente ao timing ou aos timings, mas parece-me que está consolidado. Estamos a falar da palavra de muita gente, não só do ministro, do presidente da Câmara de Aveiro, que se prevê que seja reeleito, do presidente da Câmara de Águeda, que se prevê que seja reeleito, embora o Gil esteja do outro lado da barricada. De qualquer modo, eu penso que será difícil que a obra não se realize. Relativamente ao casarão, enfim, é um grande debate que nós temos que ter, já o introduzimos aqui várias vezes. Prometeu-se um parque empresarial com determinadas características que não estão a ter essa concretização no terreno por falta de vias de comunicação. Isso tem que ser um objetivo prioritário da próxima governação, quer dizer, seja ela qual for. E, portanto, o nosso parque empresarial e a aposta no desenvolvimento económico em Águeda tem que ser uma linha do programa, não é? Mais do que coisas bonitas, mais do que os jardins bonitos de que falava o Gil no início do programa, que é tudo muito importante e é sempre importante a imagem das cidades e dos concelhos. Nós temos que apostar em obras estratégicas e o Parque Empresarial é uma obra estratégica que nós temos que atrair investimento para a Águeda, não é? Não temos que investir só na habitação para fixar pessoas, nós temos que atrair investimento. E isso implica uma política concertada entre as autarquias e os agentes económicos. Não sei se os autarcas que vão ser candidatos nestas eleições estão a programar. Normalmente as reuniões só se fazem em período eleitoral, o que é mau. As coisas devem se projetar ao longo do tempo, o planeamento deve ser feito com tempo. Reunir com as estruturas empresariais, ver quais são as carências dos empresários. Nós estamos agora a ouvir falar num plano para a ferrovia a nível nacional, também liderado por Pedro Nuno Santos, porque é Ministro das Infraestruturas, e portanto, eu aprecio esta aposta na ferrovia. Por exemplo, nós falamos só em estradas, nós temos que apostar de uma vez por todas na ferrovia em Portugal. E nós temos uma linha importante, a linha do Voga, que parece estar contemplada nessa planificação e deve ser uma aposta. Nós precisamos, não é como antigamente se falava num metro de superfície, enfim, nós não... Ideias muito megalómanas não devemos alinhar por aí. Devemos alinhar em projetos concretos e que tenham viabilização e que sejam possíveis face à conjuntura económica nacional e internacional. Mas não devemos descurar essa área ferroviária. Nós, se melhorarmos a linha do Volga, não é? Não digo só a parte relativa ao turismo e ao comboio histórico, isso é tudo muito, muito interessante e é de apostar, não é?
mas nós temos que ter uma linha férrea que nos ligue também aos grandes centros, não é? E fala-se na a ligação entre Águeda e Espinho ser incluída neste plano ferroviário, da remodelação da ferrovia em Portugal, e eu acho isso relevante, e seja qual for o governo, não é mais que a sua obrigação definir um projeto rodoviário para o país. Portanto, acredito que as obras que estão projetadas, digamos, que estão incluídas no plano de recuperação, vão ter efetivação prática, não é? Não estou pessimista relativamente a isso, mas é como tudo, Já não é? agora, Já vimos no passado, só um segundo, já vimos no passado também as coisas estarem quase concretizadas e por mudança de governos, por mudanças várias na conjuntura política, as coisas não tiveram sequência, e eu oxalá que isso não aconteça, não? Já agora, sobre a ligação do Parque do Casarão ao IC2, eu penso que ninguém conhece o que é que está previsto ou o que é que seria lançado, mas tanto quanto é do meu conhecimento, a única coisa que era para fazer é a melhoria do atual acesso que vem desembocar ali assim na Cerâmica do Alto. Talvez acho que fala-se que colocariam lá uma rotunda, uma coisa assim do género. Ora, isto é, na minha perspectiva, muito pouco, porque o acesso ao IC2 ainda não é, se é só ali, aquilo é o IC2 que está desativado. O verdadeiro IC2 passa mais a poente bastante, e se é para continuar a utilizar aquele troço, temos ali alguns problemas de empresas, de acessos de empresas, que deveriam ser tratados como devia ser. Aquilo que estava previsto para a ligação à autoestrada era um acesso totalmente novo, num corredor que ainda é possível, que ia ter junto e passa publicidade, à Só Parafusos, na atual bifurcação entre o traçado novo e o traçado antigo. Portanto, iria ter aí assim uma ligação nova ao Parque Empresarial do Casarão, que lhe permitiria, portanto, crescer. Sobre os 100 milhões de euros da ferrovia, e 100 milhões é muito dinheiro, mas a ferrovia é bastante cara. Eu sou defensor da ferrovia. E aquilo que se falava é que esses 100 milhões eram apenas para o troço Oliveira das Meias, Espinho, para a melhoria desse troço. Não sei se o dinheiro já chega para outros lados ou se irá ser só utilizado, portanto, nessa parte. E já agora que estamos a falar em vias, uma sugestão que eu faço e que o governo deve começar a ter em atenção é que na Europa começam-se a projetar vias, não é só para bicicletas elétricas, mas para speed bikes, ou seja, para bicicletas que atingem até 45 km/h para ligar os centros urbanos. Ou seja, bicicletas mais rápidas, em que exigem pistas mais largas, com condições diferentes, mas que permitem a utilização de uma mobilidade muito mais sustentável, verde, e isto já é prática em alguns países europeus. Eu penso, relativamente a esta questão, também não descuremos que a comunidade intermunicipal da região de Aveiro tem um papel importante nestes projetos e, portanto, nós temos que valorizar no futuro esta nossa integração na CIRA, não é? Vamos lá ver, eu sei que o Gil tem uma posição muito particular relativamente se calhar é mais de pessoas. Não. Tem a ver mais com pessoas. Não, é de gestão, e eu posso explicar até... Mas deixa-me só... Sim. Portanto, a comunidade intermunicipal, há projetos que a Águeda sozinha nunca conseguirá ter acesso a coisa nenhuma, e, portanto, nós temos que, em qualquer parte do mundo hoje, é assim, o planeamento não só do território e das infraestruturas, é feito em termos de escala e intermunicipais, e, portanto, antes de haver speed bikes, que é uma coisa muito interessante para os utilizadores,
nós temos que apostar no atraso que temos em termos económicos. E o atraso que temos em termos económicos é em infraestruturas, é em estradas ainda e é em ferrovia. E, portanto, há toda uma programação que tem que ser feita para consolidar os territórios em termos económicos. Depois podemos dedicar-nos a esses luxos do speed bike. Quer dizer, não estou a dizer... Não é os utilizadores... Não, são os desafios do futuro, de uma mobilidade mais sustentável e do cuidar do planeta. São os objetivos que estão na ordem do dia. Pois não são do futuro. Mas o carro à frente dos bois é que não. As coisas custam para chegar a Portugal e nós temos de começar cada vez mais a diminuir o gap para a Europa. Nós não podemos andar, ou não devemos andar, com 10 anos de atraso. E temos de ter apostas fortes em alguns setores por exemplo, na área da educação e da sustentabilidade, porque nós temos de acompanhar ou devemos aproximar-nos daqueles que são os melhores. Mas eu estou de acordo com isso, mas e por isso, as speedbikes não precisam da CIRA. As speedbikes não precisam da CIRA, são projetos concelhios. Precisam, não precisam. Parece. Não, precisam porque é para ligar as sedes de concelho. Tal como temos o comboio a chegar às capitais de distrito, temos aquilo que... A mobilidade está numa mudança brutal. E aquilo que eu estou a dizer não vamos esperar mais 10 anos ou 5 anos para aquilo que os outros já estão a fazer. Comecemos, pelo menos nos planos, a meter estas infraestruturas, a começar a divulgar a sua utilização, porque isto é uma das linhas do desenvolvimento das deslocações, da mobilidade. Não estou em desacordo. Agora, sabes, Gil, pôr isso nos programas fica muito bonito, não é? Sustentabilidade, estas coisas agora da moda que eu acho muito interessantes, mas há coisas prioritárias que nós ainda não temos. Não, desculpa, mas a sustentabilidade tem de ser feita todos os dias, começar a ser feita todos os dias por nós todos. Porque nós temos de analisar as nossas atitudes e ver o que é que... A ferrovia é o maior contributo para respeitar o ambiente. Certo, mas temos outros que podemos dar e cada um de nós deve ver aquilo que faz, tentar ler umas coisas e saber quais são estas tendências para procurar dar um contributo pequenino, porque isto é tudo feito de pequenos contributos de cada um de nós. É assim que se faz, que se constrói. Já agora e muito rapidamente sobre a CIRA. A minha principal divergência na CIRA está no modo de governação. Porque nós não... Desculpa, mas eu propus e está em ata. Não tem problema. Não podes mudar a legislação? Não tem a ver com legislação. Tem a ver com modos de operação e de funcionamento interno. E aí basta a concordância. Aquilo que eu propunha, que eu propus em termos de comunidade intermunicipal, é que cada município fosse responsável por uma ou mais áreas e que liderasse aquela área ao melhor nível possível. Limita um bocado o projeto coletivo e a escala. Não. Liderar não limita. Em vez de termos um líder, temos 11 líderes. E cada um na sua área. A Águeda, por exemplo, liderava na modernização administrativa. E aquilo que faz, transmite para os outros. Eu não acredito muito nessa coisa dos 11 líderes, sinceramente. Opa. Não. Mas são concessões. Desculpa lá. Desculpa. É que os novos modelos de liderança também, não é a liderança não tem de ser, não é só uma cabeça. Gil, tu és um centralista a nível concelhio. Não sou. Desculpa, não sou. Estás enganado. Não sou. Queres vir, portanto, o número de lideranças das freguesias. Desculpa. Tu não defendes essa Desculpa. Não, aquilo que eu defendo é que para um território nós temos um modelo de governação que é desadequado ao país que temos. Nós temos e aos meios de legislação. Nós temos e aquilo que eu defendo, é que nós precisávamos de muito menos estruturas de poder do que aquilo que temos. Conselhos, freguesias, etc. Mas isso não tem a ver com ser centralista. Nós temos de dar autonomia às pessoas, às entidades, para desenvolver
e temos de colaborar ao nível que temos, que temos de colaborar. E isto ser liderado, desculpa lá, qual é a diferença ser a modernização administrativa, por exemplo, ser liderada por Aveiro ou ser por Águeda? Pelo Presidente da Câmara de Águeda ou Presidente da Câmara de Aveiro? Ou é uma modernização em termos de comunidade, ou não é. Desculpa, mas quando moderniza é para a comunidade. Lidera aquele processo. É liderança de processos. Em vez de termos um presidente que lidera todos os processos, temos uma comunidade em que cada um dos membros, e são 11 que estão lá representados, lideram um processo. E tenta fazer do seu conselho o melhor a nível nacional e até internacional. E isto, estou convencido, que por osmose e por prática permite que todos cresçam. Se nós temos só um líder, por exemplo, se não tivéssemos a possibilidade de crescer individualmente, a Águeda no passado, na modernização administrativa, não fazia nada praticamente. Tinha-se mantido ao nível da comunidade. Aquilo que eu acho... Mas fez, em termos de modernização, não esteve à espera, fez. Pois, mas podia fazer com repercussões em todos os municípios. Coordenar esta ação para ser passada e assumida pelos outros. Por exemplo... Eu acho isso um modelo anárquico. Não consigo. Mas ouve, eu estou disponível para mudar de ideias. São modelos participativos e modelos ágeis. São aquilo que há de mais moderno em termos de gestão neste momento. Okay? Nós não temos de ter... Aquilo que estás a defender é um modelo concentracionista. Isso tem implícita a ideia... Não, tem implícita a ideia de que tu não tens apreciado a liderança que tem sido feita na CIRA, não é? E nomeadamente por Ribal Esteves. Desculpa, podíamos ter crescido muito mais. Podíamos ter crescido muito mais. Não é possível, mesmo dentro de uma autarquia, um presidente da Câmara, se não delega nos seus vereadores, não consegue fazer tudo. Porque é que tu achas que essa delegação não tem havido na CIRA? Claro que não tem havido. É tudo... Mas ninguém se queixa. Só tu é que te queixas dessa liderança. Não vejo nenhum presidente de Câmara ou ex-presidente de Câmara a queixar. Não se queixa porque nenhum tem trabalho dentro da CIRA, praticamente. Okay? O presidente vai a todas... Faz essa pergunta. Pergunta lá a quantas reuniões com gabinetes ministeriais, etc., foram os presidentes de Câmara. Tirando o presidente da CIRA, okay? Quantas é que foram? Isto não deve ser assim. O poder não pode estar todo da região, não pode estar todo concentrado na mão de uma pessoa. Okay? A representatividade da região não deve estar toda na mão da mesma pessoa. Okay? E é por isso, por estas posições, okay, que as pessoas não gostam, muitos não gostam, okay? Porque isto dá trabalho também. Okay? E depois é preciso mostrar. É uma posição muito mais cómoda para todos. Okay? Dizer o Ribal trata, ok? Sim, para a região, tenho dúvidas. Para a região, tenho dúvidas. Mais do que as pessoas, importam-me os projetos. E os projetos, isso é que conta para mim, quer dizer. Pois. Projeto coletivo, que é assim. Porque é que o projeto coletivo, por exemplo, na área da educação, tem de estar com a Câmara de Aveiro, tem de estar com a Câmara de Aveiro. Não podia ser outra Câmara que... Há outras câmaras aqui assim que têm um trabalho excepcional nessa área, muito bom nessa área também. Porque isso implica uma grande reforma no próprio Estado em Portugal, como as coisas estão. Não implica nada, desculpa. Implica só delegação de competências e capacidade de dar autonomia para que... Lembremos que o presidente da comunidade intermunicipal é primus inter pares. Okay? Sim, mas isso estamos de acordo. É um presidente de Câmara com tanto poder como os outros, que foi eleito para coordenar. Eu gostava de te ver a ti como presidente de uma comunidade intermunicipal. E eu iria ficar sentado à espera de ver como é que tu implementavas esse modelo que tu dizes que é descentralizado, sem defender os interesses da Águeda. Desculpa, eu defendo os interesses da Águeda e todos os... Mas aquilo... Paulo, a tua visão está completamente errada. É que cada município... São opiniões. Não. O teu modelo está desvirtuado, porque vai defender os interesses, por exemplo, na área da educação, vai defender os interesses do Conselho,
e vai defender os interesses da comunidade. É natural que dentro do Conselho tenha práticas novas, que está à frente, que seja para quê? Para servir de modelo aos outros conselhos. Porque estar à frente, liderar processos, descobrir novas vias, dá muito trabalho. E depois, passar este conhecimento, isto faz com que se possa crescer e avançar muito mais rapidamente. Porque é que, quando se faz um projeto... É um debate que podemos avançar aqui. Porque é que, quando se faz um projeto de alguma coisa, se vai tentar ver o que é que os outros fizeram? Para tentar evitar os erros que cometeram e trazer conhecimento. Ora, aquilo que nós tínhamos era, em vez de ter uma liderança a dominar todos os assuntos, tínhamos 11 lideranças sob a coordenação de um líder que dava... Portanto, aqui assim talvez fosse um bocadinho mais complicado, porque dava protagonismo nas diferentes áreas aos outros colegas. Okay? Mas a região ganharia muito, eu não tenho dúvidas nenhumas. A região ganhava. Sim. Se de facto quiseres ter intervenção na CIRA, tens que ficar na Assembleia Municipal se não ganhares a eleição. Eu já disse então, depois não podes ser membro da CIRA. Eu já disse as minhas... Eu tenho sempre um papel ativo, posso ter sempre um papel ativo e de cidadania. Epá, às vezes qualquer cidadão tem opções. Qualquer cidadão que não esteja preso pode ter esses... Alguns podem querer mais do que outros e alguns têm mais disponibilidade do que outros. Bom, estamos a chegar... É um debate interessante, é um debate interessante, até com a regionalização, etc., que se pode introduzir aqui neste tipo de programa. Muito bem, estamos a chegar ao... A regionalização não faz sentido para nós, mas explico porquê. Pronto, manifestaremos as opiniões que acharmos convenientes nessa ocasião. Estamos a chegar ao final, já vamos a caminho dos 50 minutos, vamos para as notas finais, começando com o Dr. Gil Ladais. Pois eu hoje queria referir aqui assim a linha Covid e os serviços que são prestados à população no Conselho de Águeda. Tive por necessidade de contactar, até por 2 vezes e por assuntos diferentes, a linha Covid e devo dizer que, embora não gostando do atendimento automático que temos, mas eu acho que é essencial até para destrinçar e podermos ter um atendimento, portanto, mais vocacionado e focado nas nossas dificuldades, que o atendimento da linha Covid foi muito bom, exemplar. 5 estrelas, portanto, acho que correu muito bem. Tive necessidade, porque o meu filho frequentou uma turma em que um colega acusou Covid, de me deslocar ao posto de atendimento de Recardães para fazerem um teste ao Covid. Pois, tenho de dizer que íamos em grupos marcados e o descontrole lá era total. Primeiro, não sabíamos, não éramos informados que tínhamos de ficar nos carros para fazer o teste. Depois, no sítio onde tínhamos de fazer o teste, estavam outros carros estacionados que as pessoas deixaram por lá. Enfim, uma confusão enorme. E depois... que víamos as pessoas que estavam a recolher os testes a saltar de carro em carro, e alguns que ficavam para trás porque não estavam no carro, estavam ali assim à espera que lhe dissessem, porque não foram claros nas orientações que transmitiram. Não tiveram até, inclusivamente, quando foi tentado por algumas pessoas ajudar na organização, tiveram uma atitude bastante arrogante, deixem-nos trabalhar, mas estavam a trabalhar, efetivamente. É aquilo que acontece muitas vezes, estavam a correr muito e a fazer pouco, porque não organizaram devidamente o trabalho. Sobre as condições, obviamente, aquelas não são as melhores. Eu secundo aqui, assim, a opinião do Sr. Presidente da Câmara, mas eu acho que aqui no Covid também deveríamos ir mais longe. Isto não é um centro. Águeda não é Lisboa, Porto ou um grande meio onde as pessoas se deslocam facilmente com os transportes públicos. Não faz sentido.
as pessoas de Agadão, Macieira de Alcoba, das freguesias mais distantes, os idosos terem de se deslocar à Águeda para tomar a vacina do Covid. Há instalações próximas das suas residências. Aquilo que temos de fazer é alterar a forma de trabalho, não pensar nas organizações, na conveniência das organizações, mas sim no interesse das pessoas. E, portanto, era fácil, estou convencido, deslocar uma equipa que fazia a vacinação num determinado dia, numa determinada manhã ou tarde, em Agadão, para os habitantes que reunissem as condições de Agadão, para Macieira de Alcoba, para o Préstimo, etc. E não tínhamos esta salgalhada que foi aquilo que encontrei no posto médico, portanto, no Centro de Saúde de Recardães, com um mau funcionamento. A organização fica sem pé. Doutor Paulo Matos. Segundo a preocupação do Gil relativamente à organização da vacinação, sendo certo que nesta matéria tenho ouvido queixas de vários presidentes de Câmara, meus amigos, que referem que, como o processo está demasiado centralizado, é também um problema de centralismo, o processo de vacinação, com instruções que vêm da autoridade que lidera a questão da vacinação, só deixam para os autarcas os problemas para resolver. Quer dizer, não planificam no sentido das coisas correrem bem. Desculpa-me lá. Concentram, só querem resolver eles, não querem participar, partilhar. Mas é porque é um problema de saúde. E saúde pública ainda está... Eu não estou a dizer que é mau isso é mau, mas é o que se está a passar. Presidentes de Câmara que se queixam, que não dão instruções, mas de cima, não é? Da autoridade que lidera a vacinação, dizem que nós é que mandamos e, portanto, tem que ser como nós dizemos, porque isto tem que ser um tratamento homogéneo no país, etc. E, portanto, temos aí alguns constrangimentos que têm a ver com o centralismo que ainda tem o país e com... Aqui concordo, aqui o centralismo é mau, não é? Não, mas eu não defendo o centralismo. É bom. Gil, eu não defendo o teu centralismo, por exemplo, quando foste presidente de Câmara, e é essa a minha nota final. Qual o meu centralismo? A minha nota final, sim. E é sempre bom desafiar com amizade o Gil. Eu estou curioso para saber o que é que o Gil vai defender como candidato à Assembleia Municipal. Ele que, no exercício do seu mandato, e eu tive essa experiência porque fui presidente da Assembleia Municipal com ele, e foi uma coabitação que fizemos com grande coordenação e com grande, defesa dos interesses da Águeda. Estou curioso para saber o que é que o Gil vai defender. O Gil, posso estar enganado, mas defendia que a Assembleia Municipal era quase um empecilho à governação. Houve até momentos em que o Gil, enquanto Presidente de Câmara, condicionou algumas votações, dizendo aos presidentes de junta, atenção, que se não votarem a favor disto, depois cá estaremos e tal. Isso foi uma má prática. Portanto, eu estou curioso, sinceramente, para saber como é que o Gil se vai votar nesta... Primeiro, por cima, dizendo que é candidato e que se não ganhar a eleição, que não vai ficar a defender os interesses da Águeda. Tenho dúvidas que tenha dito isso, que tenha advertido. Era uma prática. Desculpa, que tenha advertido a alguns senhores presidentes de junta para as consequências de uma votação negativa. Em democracia não pode ser assim. Não, eu tive orquestrado pelo PSD uma tentativa para chumbar um orçamento. Ok? Não sei, isso não sei. Mas eu sei o que é que aconteceu. E é preciso não esquecer, Gil, para liderar... E também tive presidentes, não foi presidente de junta, foi órgãos autárquicos que cavalgaram uma carta anónima e que mandaram para órgãos de poder. Mas tu não vais defender... ilações. Mas não vais defender uma Assembleia Municipal amestrada. Quer dizer, a Assembleia Municipal não tem... É um órgão fiscalizador do Executivo. Desculpa, eu estou convencido, falas de fiscalização, estou convencido que
com um executivo liderado pelo Francisco Vitorino, as funções de fiscalização... Eu estou a falar da Assembleia, não estou a falar da Câmara. Mas uma Câmara liderada pelo Francisco Vitorino, as funções de fiscalização estão, daquilo que eu conheço deles, estão completamente diluídas. Era acabar com a Assembleia Municipal. Não, mas a Assembleia tem um papel fundamental no aspecto regulamentar, ou seja, aquilo que falámos inclusivamente há pouco, das propostas que devem partir do Executivo, de regulamentos, mas que a Assembleia se deve debruçar sobre elas e, sempre que possível, melhorá-las, não complicá-las. Isso é normal, isso é o trabalho normal. É esse papel construtivo que eu espero de uma Assembleia Municipal. Agora... Eu estou-me a referir ao modo de governação da Assembleia Municipal. O modo de governação da Assembleia Municipal. Falas da CIRA, eu falo da Assembleia Municipal. O modo de governação da Assembleia Municipal tem um fator distorsor de um órgão, de um órgão deliberativo, que é a presença dos presidentes das juntas de freguesia. Eu quero calar a boca aos presidentes. Não quero calar a boca. Os seus presidentes... Imagina o que era o governo ter os presidentes da Câmara todos a votar o Orçamento de Estado. Também. É o que tu defendes para o modelo da CIR, os presidentes de Câmara todos a liderar projetos. Estás enganado. Não. Os presidentes de Câmara estão lá e votam. Aquilo que eu defendo é um papel mais ativo para cada presidente de Câmara. Foi só uma curiosidade. Isso dá para outro programa. Mas eu gosto dessas curiosidades, porque há muita coisa para fazer para aprofundar as relações entre Câmara e Assembleia e com os municípios. Mas isso tens que lá ficar, Gil. Tens que lá ficar, se vieres embora. Como presidente estarei disponível, sim. Bom, já ultrapassámos, a exemplo da semana passada, o tempo para o programa desta semana. É no Facebook, no YouTube e no Spotify que nos encontramos ao nascer das noites de quinta-feira, nesta tribuna que é soberana e na qual analisamos os principais assuntos de cada semana. Voltamos no dia 29 de abril. Boa noite e bom fim de semana.